Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, queremos agradecer. Agradecer pela oportunidade, por estarmos juntos para mais um aprendizado. Que o Senhor possa nos auxiliar a ampliar a nossa sensibilidade, não apenas o nosso raciocínio, em torno das lições que os mensageiros de luz nos trazem. Que a Tua paz possa envolver os nossos corações e também aos nossos lares que deixamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, dando continuidade aos nossos estudos do livro Justiça Divina. Hoje nós vamos abordar o capítulo 50, que se chama Bem que nos falta, tá? Nós vamos pegar inicialmente o trecho que Emmanuel esclarece do livro Céu e Inferno, referente a essa lição, tá? Me parece que é a primeira parte, capítulo 7, o artigo 4º do Código Penal da Vida Futura. Então, a gente, em algumas lições, já estudamos alguns artigos desse Código Penal. Acho que ele tem mais de 30, né? Então, a gente fica assim, nossa, tem Código Penal da Vida Futura, né? Não é só aqui da Terra, não. Mas tem um corpo de leis, né, divinas, que nós estaremos ali sendo checados se nos desviamos muito, se nos desviamos pouco, se demos conta de cumprir, né? Então, nós vamos lá no artigo 4º primeiro, para a gente começar a conversar sobre bem que nos falta. Antes de ler esse trecho, bem que nos falta, eu quero fazer uma proposição para vocês. Cada um aqui vai pensar no bem que acha que falta para si. Tá bom? Pensem aí. Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Vou deixar para você decidir. Ferrari a casa de praia. Hã? Uma Ferrari a casa de praia. Vou deixar para vocês decidirem. Então, aí vai entrar a compreensão de cada um em torno do que é o bem, né? Do que é bem e do que falta. Tá? Então, pensem aí para vocês, com vocês, no bem que falta a vocês, que vocês avaliam que falta. Não precisa me contar. Ok? Todo mundo achou? Escrevam na memória, porque não tem papelzinho com caneta para escrever, escrevam na memória, que a gente vai precisar disso no final, tá? Então, vamos lá no trecho do livro Céu e Inferno. Aqui é uma parte, tem uma outra no outro slide. Então, tá lá assim. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Então, olha o que o livro traz para a gente, né? Kardec traz para nós. Em virtude da lei de
progresso. Então, nós temos lá no Livro dos Espíritos, que fica mais fácil para a gente situar, as leis morais. Dentre as leis morais, nós temos várias. Por exemplo, alguém lembra alguma? Sem ser a do progresso, que está aqui. Lei do trabalho. Do trabalho. O que mais? Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Liberdade, igualdade, né? Lei de destruição, lei de conservação, né? Lei de justiça, amor e caridade, né? E várias outras que estão lá. Lei de progresso. Lei de progresso não vale, que já está ali, você está colando. Então, a lei de progresso vem dizer para nós, que todos os seres criados por Deus estão numa caminhada de progresso. A nossa caminhada não é para trás, é para frente, sabendo que para frente significa progredir, evoluir, tá bom? Então, olha só, em virtude disso, que todo mundo vai para frente, que todo mundo vai progredir, evoluir, toda a alma tem a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta. Que vocês pensaram um aí, agorinha mesmo. Então, todos nós vamos ter a oportunidade, graças a essa lei de progresso, de adquirir, de conquistar aquilo que é o bem que consideramos que nos falta, que precisamos. Mas também, além de adquirir o bem que nos falta, nós também vamos ter a oportunidade de quê? De nos despojar, de nos livrar, de deixar para trás o mal que ainda temos. Que a gente chama, na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Evangelho, tem mais ou menos essa expressão, nossas tendências inferiores, nossas imperfeições. Então, todos nós vamos ter chance, graças à lei do progresso, de adquirir algo de bom que nos falta, né? Uma virtude que nos falta, um bem que nos falta, e vamos ter a oportunidade de deixar as imperfeições. Então, essa é uma caminhada de aperfeiçoamento, de melhoria, de progresso. Então, deixa para trás o que é de mal. Ok? Mas é de acordo com a vontade e com o esforço de cada um. Então, enquanto eu posso estar trabalhando aqui para ser uma pessoa mais paciente, ela não quer nem saber disso. Esse bem para ela não faz falta, porque ela já conquistou. Ou ela não se preocupa em ser paciente com ninguém. Vocês têm problema com a paciência? Então, esse é um bem que falta para vocês também? Então, hoje em dia, a dificuldade está sendo muito em torno da paciência e da tolerância, né? Em geral. Às vezes, por exemplo, nas escolas, o grupo de pais, né? Às vezes a gente tem os grupinhos de WhatsApp, né? Da turminha da escola, dos filhos e tal. Então, às vezes eu vejo uma mãe colocando uma situação e as outras. Falei, gente, calma. Espera aí, ninguém está brigando. Porque às vezes uma palavra, a outra acha que colocou mal e vai, aquilo rende. Rende uma conversa que às vezes, infelizmente, cai em situações de um ficar achando que o outro está contra ele, e não é bem isso. Então, a gente às vezes precisa entrar com uma ponderação, calma gente, é só um jeito de falar, porque a gente está incomodado demais. E esse bem que nos falta, que é tolerar, ter paciência, escutar, né? Falta para muitas pessoas também. Então, conforme o nosso esforço e a nossa vontade, né? Emmanuel trabalha muito a respeito de vontade naquele livro Pensamento e Vida, que é como se fosse uma alavanca. Então, quando eu tenho vontade, é como se eu pegasse uma alavanca e desse um impulso. Mas se faltar a vontade, nem esforço a gente faz.
não é? Por isso que para conquistar o bem que te falta, precisa trabalhar esses valores, vontade e esforço próprios. Porque às vezes a gente quer que o outro faça o esforço para nós, né? Não tem jeito. Diante disso, o futuro é aberto a todas as criaturas. Quando a gente fala de futuro ser aberto, porque todo mundo pensa no futuro, eu quero isso, no futuro. A gente tem uma ideia do futuro como algo que a gente quer alcançar e que seja bom, que seja um estágio melhor. Então, ali, nesse sentido, o futuro está aberto para todos nós. Finalizando, Deus não repudia nenhum de seus filhos. O que significa repudiar, gente? Execrar. Nossa, você falou uma mais difícil ainda. Repudiar é execrar. Negar. Negar? Repudiar é não querer saber daquela pessoa, né? Em outras palavras bem simples, né? Não aceitar. Então, Deus não repudia nenhum de seus filhos. Todos, mesmo aqueles que nós olhamos que fazem coisas de admirar, de tanta maldade, não são repudiados, são filhos. Então, Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição. Olha que bonito, né? Deus criou a todos nós. Então, nós saímos das mãos do Criador. Mãos é um jeito de falar, né? Porque a gente sabe que Deus não é humano. Nós saímos da fonte do nosso Criador e vamos voltar para essa fonte quando atingirmos a perfeição. Então, qual que é o estágio final de todos nós? A perfeição. Todos nós vamos chegar lá. Uns vão caminhar mais rápido, outros mais devagar, outros vão precisar de dar o braço em alguns momentos, outros vão precisar de, tá bom, deixa ele lá sofrendo mais um pouquinho, né? Porque às vezes é a dor que vai ser a alavanca para aquela pessoa sair do lugar, né? Então, todos nós vamos voltar para Deus nesse sentido, com a perfeição, atingindo a perfeição. Nesse sentido, todos nós somos filhos pródigos. Lembram da parábola do filho pródigo? Que Jesus conta no Evangelho, né? O Senhor tinha 2 filhos e aí um deles pede a parte da herança e ele vai usufruir dessa herança. Depois ele fica sem, né, recursos, começa a perceber que ele estava tão decadente e olha os trabalhadores do pai e quer voltar à casa do pai, se oferecer como trabalhador. Mas quando ele está indo, o que acontece? O próprio pai vem ao encontro dele, não espera ele lá, não. Que bom, esse filho estava perdido e foi achado. É assim que nós somos, né? Nós somos esses filhos que estão voltando através da lei do progresso. Nós estávamos perdidos nos nossos valores, muitas vezes, e estamos voltando já mais perfeitos. Valdemir. Deus ele é a perfeição absoluta. Né? Quando a gente repudia alguma situação, é porque nós não temos força e não temos condição de resolver ou contornar aquele problema. Né? Então, quer dizer, Deus ele tem todo o poder de nos transformar, mas no livre-arbítrio, ele quer que a gente escolha. O que você prefere, o bem ou o mal? Então, se você está se fazendo mal, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais esse mal na sua vida. Aí ele te dá o caminho do bem. Sim. E é interessante você trazer essa ideia, porque até o entendimento, o discernimento entre bem e mal, nós vamos apurando à medida que a gente progride. Algo que hoje eu entendo como bem, por isso que eu falei, vou deixar para cada um avaliar o que é o bem que te falta. Porque algo que hoje eu posso avaliar como bem para mim, lá na frente não vai ser. Porque eu já avancei, falei assim, gente, eu entendia que bem era aquilo. E não é bem assim, né?
Ao longo do estudo nós vamos ver um exemplo aqui, que é o do Pedro Neves, que está no livro Sexo e Destino, e depois nós vamos falar, e vocês vão ver o que ele entendia como bem. Eu esqueci, Patrícia, desculpa, esqueci de Jesus, né? Eu fazia com meu pai, né? 10 horas da noite, no sábado, saindo para a festa, meu pai, vai sair agora? Fica aí, senhor. Eu falei, eu aprendi com Jesus, né? Nenhuma ovelha do aprisco se perderá, né? Eu uso o que Jesus falou, a mesma coisa que Deus está falando ali, né? Isso mesmo, todos vão voltar para o seio dele, todos, né? Alguém levantou a mão? Não, né? Patrícia, só ponderar. Nós brincamos no início, né? O bem que nos falta, brinquei com a Ferrari. Da Ferrari. Eu até acho que esse ainda é um passo até que muitas vezes, distraídos das questões espirituais, a gente acredita que o bem que nos falta são os materiais. Sim. Né? Os bens, né? Os bens que nos faltam, na verdade. Eu acho que não é à toa que o irmão coloca esse título na lição. Porque ele chama primeiro para esse, né? Normalmente para esse campo, depois é que a gente caminha para compreender que os bens que nos faltam realmente são de natureza humana. Não, e depois que a gente vai na lição, a gente fica com o pensamento assim, nossa, ele dá um 180 graus para a gente, porque não é nada bem daquilo que eu pensei. Então, vamos lá. Então, Deus nos recebe em seu seio à medida que a gente atinge a perfeição, né? Deixando a cada qual o mérito das suas obras. E depois que a gente chega lá na perfeição, o que acontece? Acabou? O que nós vamos fazer? Trabalhar mais um. Fazendo o quê? Já está perfeito. Então nós vamos ter um trabalho, né? Filhos nós sempre seremos, né? Independente se somos bons, se somos maus, assim, nas atitudes, nos sentimentos, nos pensamentos, somos filhos. Mas trabalhar com o Pai é mais ainda no sentido de sintonia, né? É aquele filho que de fato se uniu à proposta do Pai. Então nós vamos ajudar os outros irmãos, né? São irmãos mais novos que a gente, quando a gente estiver perfeito, vão ser os mais novos. Igualzinho na família, né? Numa família que tem colaboração, os irmãos mais velhos colaboram com os mais novos, mostrando para eles algumas coisas que eles já desbravaram. Mas também os mais novos hoje cooperam também com os mais velhos. Porque você não entende nada de tecnologia, né? Por exemplo, aí eu vou te dar uma dica. Então, sempre tem algo que a gente pode ajudar o outro. E pensando na evolução, na lei do progresso, se não tivesse irmãos mais novos? Chegou na perfeição, faz o quê? Né? Então, a criação divina é infinita. Enquanto os que estão lá chegando à perfeição, tem outros sendo criados, né? Então, esse trabalho vai ser constante. Diga. Lembrando também que nem sempre a idade nossa é a idade do espírito, né? Pessoas mais novas que a gente podem ter muito mais sabedoria. Podem, sim. Porque a gente está num corpinho de criança, não quer dizer que eu tenho 7 anos ou 10 anos, né? Aquele espírito ali já vem de várias eras, né? Pensando nessa questão do bem que nos falta, eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, que está lá naquela parte das esperanças e consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, e vai falar sobre felicidade e infelicidade relativas. O que nos faz feliz? Será que a gente tem a felicidade? Não tem? Aí eu trouxe essa pergunta aqui, ó, a 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Essa pergunta é para vocês. Completa felicidade? Não. Não. Quem acha que sim? Ninguém. E quem sabe o que é felicidade? Boa pergunta, né?
Porque falar que não, mas o que é felicidade? Essa pergunta também tem aí no Livro dos Espíritos, mais para frente. A gente pode gozar de uma felicidade relativa, por exemplo. Eu falo assim, eu sou feliz que eu tenho uma casa, tenho um carro do ano, tenho isso aqui. Mas à medida, quando ele ficar doente, aquilo já perde, ele está em cima da cama, aquilo já perde valor. Mas a gente já pode gozar de uma felicidade relativa, além dessa, por exemplo, a pessoa que está fazendo bem, está feliz, está fazendo uma felicidade. Não é completa porque você vê o vizinho, né, com uma dificuldade maior, um parente doente, seu filho doente, ou passando uma dificuldade maior. Então você já não tem mais já não é aquela felicidade total. Sim. Você se sente feliz, mas você sente tristeza. O cara está estudando. Então, é interessante a gente pensar isso, que ela é relativa, né? Depende do entendimento, mas também a gente pensar o seguinte: muitas vezes a gente confunde felicidade com prazer. E a sociedade, no mundo atual, está muito em busca do prazer, de tudo que é imediato e dá o prazer. Felicidade, muitas vezes, eu preciso ir construindo passo a passo algo que de fato faça sentido e tenha significado para a minha vida. Eu não consigo assim no estalar de dedos. Aí, o que é mais fácil? É o prazer. Tudo aquilo que nos dá um prazer físico, corporal, que nos dá uma satisfação imediata, muitas vezes é o que a gente vai buscar primeiro, né? Eu tenho que arrumar umas gavetas de um armário lá em casa e tem um filme na Netflix para assistir. Qual que eu quero? Qual que vai me dar felicidade? Arrumar as gavetas. Mas eu quero prazer. Então eu vou assistir o filme na Netflix. Depois eu arrumo isso aqui. Não é? Fala a verdade. Então a gente pode estar confundindo felicidade com prazer. Queria chamar a atenção disso, tá? Então, voltando aqui. Pode o homem gozar de completa felicidade? Vocês acertaram. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. A gente não está no mundo de prova e expiação? Estamos. Então, que tipo de vida a gente ia ter aqui, gente? De provas e expiação. Provas porque a gente ainda tem algo a aprender. Expiação porque nós estamos, segundo a gente está estudando no livro, né? Já faz mais de um ano, que nós estamos, de alguma forma, colhendo resultado daquilo que já plantamos. Então, vem, às vezes, como expiação, sofrimento, não é? Dele, porém, depende a suavização de seus males. Então, depende de quem suavizar as provas? Da gente mesmo. Mas, muitas vezes, nós fazemos o contrário, a gente agrava as provas. Quem sabe me falar um jeito de agravar as provas que a gente passa? Através das reclamações. Reclamando. Não tendo paciência. Não tendo paciência. Não trabalhando a paciência. Não aceitação. Não aceitação. Isso tudo agrava a nossa prova. Eu estou até com uma sacolinha aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Dizer sim à vida? Estão vendo? Tá todo mundo vendo? Tá, gente? A gente agrava a nossa prova dizendo não à vida. Ao que a vida nos traz. Né? Ali não é uma campanha, por exemplo, de anti-suicídio, não. É no sentido de eu estou assentindo, concordando com o coração com aquilo que a vida me traz, mesmo não sendo espírita. Porque o espírita, aquele que está estudando, né, o Evangelho à luz do Espiritismo, ele já tem o Consolador. Gente, nós estamos estudando aqui que é a lei de progresso, que a gente não volta para trás, que de nós depende uma vida melhor. Isso não consola a gente? Ou seja, eu não dependo de alguém falar para mim que eu tenho que fazer assim para conseguir assado. Não! A lei é de progresso, então nós já vamos progredir. Mas eu posso
dificultar a minha felicidade na Terra, que é relativa, como o Valdemir lembrou, reclamando, fazendo, tomando atitudes que pioram o meu estado. Sendo impacientes, ansiosos, intolerantes, guardando rancor daquilo que o outro fez. Tem uma historinha no livro, até trouxe aqui, vou contá-la de uma vez. Lindos Casos de Chico Xavier, que chama 50 vezes 7. Quando fala isso, o que vocês lembram? Não, desculpa. 70 vezes 7. A lição acho que é 154, se não me engano. 70 vezes 7. Chico estava lá, né, psicografando mensagens de Emmanuel, e o Emmanuel estava como que doutrinando um espírito, né, era uma reunião mediúnica, sobre o perdão. Aí chegou num ponto que o espírito falou assim, não, mas isso que eu estou sofrendo é uma injustiça. Eu perdoei ele 70 vezes 7 já. Aí o Emmanuel, inspirado, né, fala através do Chico, fala para o nosso irmão que sim, ele pode ter perdoado 70 vezes 7, mas Jesus falou para perdoar sempre 70 vezes 7, todos os dias, não é de vez em quando. Então, se eu quero uma felicidade relativa, suavizar o mal é possível. Então, aplica um pouco de perdão, um pouco a mais, sem fazer conta, né? Eu estava lendo uma frasezinha ontem, esqueci o nome do autor, mas nem tudo, é do Einstein, lembrei agora, que ele fala, nem tudo que conta pode ser feito conta, e nem tudo que a gente faz conta, conta. Entenderam? Então, muitas vezes eu fico lá contando o perdão que eu já concedi, e isso não conta. Eu não preciso fazer essa conta. Entenderam? E ser tão feliz quanto possível. Aí eu vou contar uma história para vocês. A 921, que é a pergunta seguinte, Kardec fala no seu comentário uma situação que eu trouxe aqui, mas está pequenininho, mas eu vou contar para vocês. Ele diz, em relação a isso, né, da pergunta 920, da felicidade, que aquele que contempla a vida, sabendo que aquilo é uma estação temporária, é tipo assim, uma viagem que a gente fez, né? Eu estou na minha viagem de Patrícia, nessa vida. Então, é uma viagem, ela vai passar rapidinho. Então, quem olha para a vida com essa percepção de que é temporário, como se eu fizesse uma viagem, é prova e expiação, mas eu vou ficar num hotel mais ou menos, ou um albergue, mas dá para suportar. Então, essa pessoa que olha dessa forma, ela suaviza. Ela suaviza. Então, o chuveiro hoje não esquentou muito nesse hotel, não tem problema não, eu não vou ficar aqui para sempre, não é? Então, a gente suaviza os pequenos males que a gente atravessa. E, gradativamente, ele fala ali que as nossas dificuldades, infelicidades, desgraças terrenas, que a gente deve fazer uma avaliação, que muitas vezes nós as provocamos. Nós trazemos para nós mesmos as desgraças, a falta de graça, não é? Se, por exemplo, eu tive uma dificuldade com alguém e tranquei a minha face e fico assim com aquela pessoa vários meses, eu estou fazendo o quê? Estou agravando a minha prova, não é? Então, é nesse sentido que Kardec lembra aqui, né? Então, de consequência a consequência, se a gente não procura mudar a atitude para o bem, nós vamos construindo essa desgraça maior, né? Vamos dizer assim, olha lá, caímos na desgraça. Se a gente não toma outra atitude, para além do 70 vezes 7. Então, eu quero contar para vocês a história de Jorge.
Eu vou pular 922 aqui, peraí. É só o que o Valdemir lembrou da felicidade relativa, né? Tem a 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Enquanto o Éder quer ter a Ferrari, para mim, se tivesse uma bicicletinha já estava bom, né? Então, haverá, contudo, alguma soma de felicidade que seja comum para todos nós? Vocês acham? Tem alguma coisa que, no básico, num pacote básico, um kit básico de felicidade para todos nós? O que vocês acham que poderia ser? Saúde. Saúde? Paz? Acho que consciência tranquila. Consciência tranquila? Ninguém falou de comida, né? Todo mundo passa fome. Também traz felicidade. Então, olha só o que os Espíritos falam. Que tem a relação com a vida material e a vida moral, né, gente? Nós estamos encarnados, tem os dois lados. Então, com relação à vida material, é a gente ter o necessário, né? Se a gente tiver o necessário, estamos felizes. Alimentação, necessário. Um vestuário necessário. Um abrigo necessário. Um acesso a um socorro médico de saúde, né? Um remédio, é o necessário, né? A força para a gente levantar da cama, fazer nossas coisas, saúde nesse sentido, né? Isso é o necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vocês falaram da consciência tranquila. Fé no futuro é o quê, gente? Traduz para mim. Esperança em dias melhores, confiar que vai vir dias melhores. Então, se a gente tem isso, a gente tem a felicidade relativa, porque tem o kit básico, ok? Então, aqui eu quero contar a história de Jorge. Alguém conhece? Aquele senhor de pele escura, cabelo enrolado, a boca ressecada e rachada, ferida. Ele andava de pés descalços, os pés sempre rachados. Quem conta um pouco da história dele é Adelino da Silveira. A gente acha no YouTube, na internet, vocês podem procurar lá que vocês vão ouvir. E ele conta, Adelino da Silveira foi um dos amigos do Chico que trabalhavam junto. Ele fala que no centro de Uberaba, muitas vezes ficava até altas madrugadas o Chico atendendo as pessoas, né? E que essa figura, Jorge, começou a frequentar lá. E ele andava muito, ele morava muito longe dali para poder ver o Chico. Então ele chegava lá com o mesmo traje, ou seja, o básico, né, que ele tinha, acho que nem o básico ele não trocava. Então, Adelino fala que ele deveria ter tomado poucos banhos na vida dele, porque ele exalava um odor muito desagradável. E tinha os dentes muito apodrecidos, então ele tinha um mau hálito terrível, que ninguém conseguia ficar conversando com ele. E dos seus lábios sempre estava rachado, porque não era hidratado o suficiente, né? Ressecado. E ele chegava lá e ficava na fila para ver o Chico, né? Que as pessoas ficavam na fila horas, né? Às vezes só para pegar na mão do Chico, dar um abraço no Chico, conversar alguma coisa e ir embora, na hora que terminava a reunião. E o seu Adelino fala que ele ficava assim admirado com aquela figura que sempre estava ali, daquele jeito. E o Chico recebia ele de uma forma muito assim, amistosa, carinhosa, e falava com o pessoal assim, já altas horas da madrugada, todo mundo já estava lá cansado. E falava assim, agora nosso amigo Jorge vai declamar uns versos. Aí ele declamava 1, 2, 3, 4 versinhos lá. Aí o Adelino fala assim, eu me remexia na cadeira, que eu pensava assim, como que pode o Chico dar tanta atenção para essa pessoa
enquanto vem gente de tudo quanto é lugar do país, que andou milhares de quilômetros para estar aqui, viajou, maior dificuldade, ele fica dando atenção a esse moço. Aí, remexia na cadeira e ficava lá. Depois que terminava o quarto versinho, eu falei assim, agora acabou, né? Agora acabou. Aí o Chico falava assim, Jorge, declama para mim aquele poema, aquele que eu mais gosto. Aí o Jorge, qual, tio Chico? Aí ele falava assim, aquele da moça que você quis roubar. Aí ele fala assim, tio Chico, lembrei. Aí ele arrumava o paletózinho único que ele tinha, só tinha um botão, arrumava o colarinho, como se fosse uma criança para declamar na frente da turma, todo mundo prestando atenção, ele se sentia numa autoridade, né? E aí ele falava, vou ter que ler, porque eu não guardei assim de cor, não, peraí. Menina penteia o cabelo, joga as tranças na cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. Aí todo mundo ria, né, do poema. Ele ria também. Aí o Adelino fala assim, aí a ferida da boca dele abria e sangrava, porque ele tinha aquele sorriso, aquela alegria, mas era uma alegria também dolorida. Então, eu estou trazendo esse caso para a gente ligar na felicidade relativa, tá? De cada um com a posse do necessário. Aí, depois disso, as pessoas se despediam e Jorge ia lá no Chico e dava aquele beijo, com a boca sangrando. E ficava o sangue aonde? Na face do Chico. E o Adelino fala que ele nunca viu o Chico limpar o beijo do Jorge, aquele sangue, nem naquele momento, na frente dele, nem depois, que eram os amigos que pegavam um paninho lá na casa do Chico, molhava lá na torneira e limpavam o que eles chamavam carinhosamente de o beijo do Jorge. E essa pessoa, quando ele ia até o Chico, ele viajava, igual eu falei, muito tempo, e ele ia olhando, observando a natureza, e o Chico perguntava para ele assim, ô Jorge, como é que foi a viagem? Que era tão longe. Tio Chico, eu vinha andando, olhando as árvores e as flores que Deus plantou. Jorge, o que você mais gosta de olhar? Eu gosto de olhar o céu azul, que eu acho que Nosso Senhor está atrás de uma nuvem me espiando. Então, ele era dessa simplicidade. Aí, Adelino conta que passados alguns anos, passavam os dias, várias situações, ele via aquele senhor lá e olhava os pés descalços e falava, vou trazer uma botina para ele. Olhava sempre com a mesma roupinha, vou trazer uma camisa para ele. Esqueci de perguntar o número que ele calça, esqueci de levar a botina. Aí foi passando até que Jorge desencarnou. Numa noite muito fria de Uberaba. Esquecido das pessoas, esquecido do mundo, mas não esquecido de Deus. E o Chico contou para Adelino, Carlos Bacelli e Márcia Bacelli, depois, que na noite que Jorge desencarnou, Jesus veio pessoalmente buscá-lo. Ele estava na sua casinha, né, no seu cômodo muito simples, enrolado numa cobertinha suja, sem ninguém que lhe desse atenção. Mas Jesus o recolheu junto ao seio e voou com ele para o espaço, como a mostrar que aquele era o mais importante dos filhos, mas seguindo aquilo que ele prometeu, que ele não nos deixaria órfãos. Aí depois dessa história, qual o bem que nos falta? Vocês lembram o que vocês pensaram?
no começo? O que é que falta? Porque muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e vê a aparência delas e julga que elas não têm nada a oferecer de bom, que elas são pobres ou desprovidas intelectualmente, não é? E dali vem uma riqueza. Quando eu vou trabalhar, eu passo ali perto daquela igreja Boa Viagem, não sei se vocês conhecem. Eu trabalho próxima dela. E durante muitos meses, desde o ano passado, agora não, que eles já saíram de lá. Na marquise de um prédio, tinham várias barracas assim, de pessoas que estavam morando ali, e eram pessoas trans, o que eu conheci como travestis. E ficavam ali. E na situação difícil, né, gente? Porque não tem um banheiro, não tem onde tomar banho, etc. Então eu passava ali todos os dias praticamente e aquilo me mexia, né? Porque aquilo que o Valdemir falou, né? A gente está indo trabalhar, você está indo, né? Tem transporte, você tem alimentação, você tem mais do que o básico muitas vezes, né? Mas eu achei interessante uma experiência que eu tive. Um dia eu estava indo embora, já finalizado o meu trabalho, estava indo embora, eu estava um pouco desanimada com alguma situação comigo mesma. E sabe quando você está desanimada com você mesmo, que você olha, tudo seu está ruim? Assim, seu cabelo está ruim, sua cara está ruim. Você não acha que tem nada que está do mesmo jeito, de um jeito bom. Aí eu estava indo, pensando assim, nossa, tem que buscar meu menino na escola, aquela coisa da pressa, vamos dizer assim, daquele tempo contado. E com esse estado emocional que eu comentei. Estou passando, aí estava vindo uma das moças, né, vamos dizer assim, vindo assim, encontrar com as outras que estavam, né, naqueles acampamentozinhos ali. Aí ela olhou para mim, oi, boa tarde, nossa, que bonita, estilosa. Aí eu escutei aquilo e, gente, ela me elogiou e eu tô me achando, como é que a gente fala quando a gente quer o último dos últimos dos últimos? Mas eu achei interessante porque eu refleti tanto depois e nesse estudo eu lembrei disso. Porque a gente acha que o outro não pode oferecer nada, que é a gente que vai dar, né? Eu passando ali todos os dias, eu só enxergava o quê? A carência material, a exclusão da sociedade. E naquele momento que eu recebo aquela fala, aquele cumprimento, alegre, tá? Aquele cumprimento, aquele elogio, vamos dizer assim, falei, gente, olha para você ver quantas pessoas convivem com você e não te elogiam, só te criticam. Quantas pessoas nós convivemos e nós não elogiamos e só criticamos. É verdade? É isso que Emmanuel vai trazer aqui para nós no livro Justiça Divina. Agora eu vou ler a mensagem. Já estamos na metade do livro, pelo menos. Então, olha só. Essa primeira frase eu destaquei. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Então, o que Emmanuel está falando? A gente estuda muito a imperfeição alheia, não é? Então ele está dizendo, no estudo da perfeição, deixa eu ver, você não está perfeito, acho que seu cabelo podia estar mais para lá. Isso é uma coisa da imagem. Aí o outro abriu a boca. O Adelino fala do Jorge, falando que os espíritas eram super caridosos com o Jorge, que ele chegava perto e eles já estavam tirando dinheiro e dando para ele ir embora logo. Que ninguém aguentava ficar perto dele. Aí ele falava só o Chico mesmo para dar atenção. E a gente sabe que a atenção, né, gente? Atenção é a primeira forma de amor.
Se a gente dá atenção, a gente já está amando. É um amor básico. Mas aí a gente se pergunta, nossa, eu nessa vida corrida, eu estou dando atenção a alguém? Não é? Às vezes a gente vai dar banho nas meninas, né, Gladys, lá na creche. Eu lembro sempre da Micaele. Se vocês não conhecem, um dia vocês vão lá conhecer a Micaele. Que a gente coloca ela assim lá pra gente, né, vestir ou trocar a roupinha lá. Ela dá um sorriso pra gente e faz assim com a mãozinha para segurar. Você sabe, né, Charles? Faz assim para segurar. Olha o que essa menina está oferecendo. E a gente olha e acha que é a gente que está dando. E a gente está recebendo, ela está dando atenção também. Né? Então, aqui no estudo da perfeição, vamos começar a vigiar a gente primeiro, naquilo que a gente olha para fora e acha ruim nos outros. Então, é voltar o olhar para si. Qual é? Jesus já nos alertou disso, né, gente? Todo mundo sabe, né? O que Jesus falou? Que a gente enxerga o que no outro? O cisco, né? O argueiro. Aqui, ó. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave, né? Tem um pedaço de pau no seu próprio olho. Então, a gente, no estudo da imperfeição alheia, a gente é ótimo. Mas Jesus nos alertou, precisamos olhar para si. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo, sobre o lixo dourado. Então, a gente critica o desperdício fora e dentro de casa estamos lá cheios de supérfluo, cheios de lixo dourado. Outros criticam autoridades apontando-as por verdugos do povo e tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Tiranizar é maltratar. Então, muitas vezes a gente olha os governantes que maltratam o povo e dentro de casa, muitas vezes nós maltratamos aqueles que estão nos servindo, que nos amassam o pão. Né? A gente pode pensar nos pais, pode pensar naqueles que a gente mora junto, naqueles que trabalham conosco, né? Para nós. Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar, que é o lar, com a truculência da fera solta. Ou seja, dentro de casa, a pessoa está igual uma fera. Você fala uma coisinha, ela já está. Como é que eles falam isso? Afeição de gorila. Tem um poema, outro Adelino, chama Adelino da Fontoura. A gente devia ter um tempo que não passasse tanto rápido. Então, chama Jornada esse poema. Adelino da Fontoura está no livro Antologia dos Imortais, psicografado pelo Chico e de vários autores. Ele fala assim: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço. A gente não está falando de lei do progresso? Nós começamos lá, átomos. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto de fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino,
vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. E aí o que Emmanuel está dizendo aqui? Vivem no aprisco do lar com a truculência da fera solta. Será que a gente está gorila também no lar? Nós já estamos avançando na escala do progresso, mas ainda trazemos nossas tendências inferiores. Aos que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Então, eu defendo que puna o delinquente até com a morte, mas dentro de casa, muitas vezes, nós estamos sendo ingratos. E é como se fosse um punhal que a gente está matando, né, as pessoas, os sentimentos. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância. Aqui no Lar Fran, então, a gente está sempre fazendo campanha. A infância desprotegida. E enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém, quer dizer, um dinheiro, né? Outros guardam a enciclopédia na cabeça e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos os que cantam louvores, hosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. E há os que ensinam sabiamente quanto à bondade e à simpatia, a se movimentarem na senda particular, despedindo farpas magnéticas entre melindres e aversões. Então, o que Emmanuel está falando aqui para nós, mostrando? A gente tem uma atitude de aparência e, na essência, a gente faz pior. Então, o que eu critico, muitas vezes eu faço pior. Ou eu falo bonito, mas a prática é feia. Em outras palavras, é isso. Nestes apontamentos humildes, a ninguém censuramos, de vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Aí eu falei com vocês que eu ia falar de uma história do Pedro Neves, mostrando um pouco esse seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus nos disse isso, né? O que passa disso, porque o que passa disso é de procedência maligna. A gente estava até comentando, né, Gladys? Do tanto que a gente fala, né? A gente fala com o filho. Isso, entra aqui, sai aqui, né? Mas por quê? A gente ainda não aprendeu que não precisa falar tanto. Não é? Então, Jesus já nos disse lá, ó. Sim, sim, não, não. Por quê, gente? Não é o que a gente fala, é o que a gente faz, é o exemplo, é a atitude, é a conduta. É isso que promove, é isso que guia. Então, como a gente falou no começo, nós temos irmãos mais velhos que estão à frente da evolução e que nos ajudam, seja nos mostrando exemplos, nos dando o braço para caminhar, nos incentivando. Mas a gente tem os irmãos mais evoluídos, mais velhos, vamos dizer assim. Então, o caso de Pedro Neves está narrado aqui no livro Sexo e Destino. Mais ou menos no capítulo 4, tem mais essa informação que eu vou trazer. Pedro Neves foi um trabalhador do Nosso Lar, no Ministério de Auxílio, muitos anos, fazendo atendimentos fraternos e de socorro aos desencarnados. Então, ele era, assim, muito adestrado nisso, muito trabalhado nisso, na paciência de ouvir, no sentido de ajudar a pessoa a considerar o perdão, a mudar a atitude, etc. Mas aí, o que acontece com Pedro Neves? Ele tinha uma filha que estava na sua faixa de 45 anos aqui na Terra.
ainda encarnada, que estava com câncer, um câncer já avançado na fase de metástase, e ele estava sofrendo muito com essa doença da filha, mas não tanto pela doença, porque ele já sabia que era o transcurso que ela partiria para o plano espiritual, mas porque o seu marido estava traindo ela dentro do mesmo teto, com uma jovem que ele colocou para tomar conta da esposa. Então, Pedro Neves, ele, sabendo dessa configuração, dessa situação, ele vai conversar com André Luiz, o livro começa assim, e André Luiz fala assim, nossa, ele era um trabalhador tão considerado, tão experiente, mas ele estava em crise, ele estava sofrendo emocionalmente, espiritualmente, ele estava inconformado. Lembra quando a gente falou do dizer sim para aquilo que nos chega? E ele estava com ódio desse genro, pelo que ele estava fazendo com a filha. Então ele fala para André Luiz lá que ele não estava suportando isso. Aí André Luiz começa a perceber, nossa, parece que está caindo a vibração dele, né? E realmente todos nós, quando entramos em crise, às vezes a gente só foca no problema, né, gente? A gente não abre para a solução, mesmo o outro falando assim, ah, vem cá, vamos olhar aqui essa paisagem. Ah, pois é, porque eu tenho que te falar, né, que eu estou sofrendo isso. Ah, mas vamos então fazer uma leitura? Ah, mas eu tenho que te contar. Não é assim quando a gente está em crise? Então, Pedro Neves, ele é levado, ele resolve seguir o genro. E quando ele segue o genro, ele vai parar numa casa noturna que dá uma impressão assim de boate, de prostíbulo, quando a gente lê, não tem os termos, mas dá essa impressão. E na hora que ele chega lá, ele começa a observar um ambiente pesado, as pessoas que estavam ali envolvidas naquela situação, e ele localiza o genro com a jovem. E eles estavam em atitudes de enamoramento, de ligação homem e mulher. E ele fica com tanta raiva na hora que ele esmurra o genro. Ele vai lá e esmurra. Ele é espírito desencarnado. O outro estava encarnado. O que aconteceu com Pedro Neves? Lembra que eu li o poema dos gorilas? Olha o gorila dentro da gente, querendo resolver assim. E na hora que ele esmurrou o genro, ele sentiu um mal-estar súbito. O homem sentiu um mal-estar súbito, como se ele fosse desmaiar. A moça que estava com ele assim, ah, o que aconteceu? Não, tá tudo bem, nossa. E ele ia continuar socando o Pedro Neves. Mas veio uma senhora desencarnada, com um aspecto enobrecido, não iluminado, cheio de luz. Mas ela tinha um diferencial que ela trazia um distintivo junto ao peito que emitia uma claridade. Ela chegou e Pedro Neves, quando olhou para ela, meio que desarmou, sim, o íntimo dele. E ela passou, afagou a mão na cabeça dele, desarmando intimamente. E ela já conhecia a história da Beatriz, que era a filha, falou para ele, vamos voltar para o lar? Socorrer a sua filha? Ela precisa de você. Ele não conseguiu ir contra, ele sentiu ali e seguiu. E no caminho ela não o censurou, não ficou falando, sim, sim, não, não. Ela apenas disse para ele o mérito a respeito da paciência, da compreensão, que era importante aplicar. Chegou no lar, deixou Pedro Neves lá e se despediu delicadamente. Era a protetora daquele lugar. A gente acha que não tem proteção, né? Ela estava ali trabalhando
Não era um espírito de luz. É assim, ô Éder, quantos anos de doutrina? Uns 40, sim? Tem um trabalho bom para você. Tem ali, sabe, uns delinquentes, tal, que fica só apunhalando quem passa na esquina de noite. Você podia ir lá, orientar esses irmãos, ó, para sua experiência. Então, a gente, às vezes, vai recebendo, né, trabalhos no mundo espiritual, porque a gente está um pouquinho além do outro, né? Essa senhora não estava ser de luz que desceu lá nos altos planos, não, ela parecia até encarnada. E Pedro Neves conta isso para André Luiz. Que a atitude dela fez ele cair em si. Então, o bem que faltava para Pedro Neves veio. Né? Tem mais coisa na história, se vocês quiserem, vai lá ler, tá bom? Então, olha só. Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, 779. A força para progredir. Áurea consegue o homem em si mesmo? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A gente consegue ter força para o progresso, para avançar, para evoluir por nós mesmos? A gente consegue essa força em nós mesmos? Ou através de um ensinamento? O que vocês acham? Consegue por nós mesmos. A vida é o ensinamento. Com vontade e esforço. Isso mesmo. Como o tempo está acabando, eu vou... O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então, naturalmente, a gente se desenvolve. Mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aí, gente, esse genro de Pedro Neves, que estava numa condição difícil perante a sexualidade, ele não abandonou a esposa. Ele chegava em casa, ele dava carinho, atenção, consolava, estimulava. Ela pedia, querido, a nossa ajudante, uma trabalhadora do lar, eu estou preocupado, nós temos recursos, ajude a ela a arrumar uma casa para ela. Pode ficar tranquila, já estou providenciando. Ele estava sendo solidário. Ele se achava, já estava com 60 anos, ele se achava um jovem porque ele começou a gostar de novo. E ele achava assim, nossa, Deus estava levando a minha esposa, que eu amei tanto, que eu construí um lar, mas está me deixando outra. Olha o raciocínio dele. Então, o Félix, que era um outro mentor, que aparece na história, fala isso para Pedro Neves. Às vezes eu quero o outro perfeito, mas ele, dentro da condição dele, ele está sendo o melhor que ele pode. E nós? E Pedro Neves, que foi mais de 20 anos de atendimento fraterno esmurrando o outro? Julgou tudo para baixo. É claro, né, gente? A gente não retrograda. Ele não perdeu tudo que ele fez, não. Mas, dentro do que nós já compreendemos, aprendemos, se espera coisa melhor, não é? Foi isso que aquela senhorinha chegou, só dela chegar lá, ele falou assim, nossa, desarmou. Então, fechando o nosso tema, qual é o bem que nos falta? Todo mundo pensou aquela hora? Querem falar? Alguém? Do que falta? Todo mundo ficou com vergonha de falar? Querem falar? Alguém? O bem que me falta é a paciência. E vocês? O melhor é saúde. Saúde? Alguém mais? Coragem. Coragem? Beleza. Fé? Então, olha só. Emmanuel fala lá no livro Caminho, Verdade e Vida para a gente renunciar ao desejo de ter os outros melhores. Aí tem essa frase. Família, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata ou companheiro, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos.
unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, a gente vai olhar o bem que nos falta. E olha como Emmanuel termina a nossa lição de hoje. A última frase do livro é essa. Conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo, por fim, que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros que em nosso próprio benefício nos cabe fazer. Deu um nó na cabeça de vocês? A gente vai a lição inteira entendendo que a gente precisa fazer o que a gente espera que o outro faça, né? Ser melhor como a gente espera que o outro seja. Mas finaliza mostrando isso. O bem que te falta muitas vezes é o bem do outro que você precisa fazer. Então peguem todos esses valores, esses bens, seja material, espiritual, moral, e reflete a respeito disso. Ok? Então, agradecendo mais uma vez a paciência de todos, vamos fazer a prece, agradecer a reflexão que a gente pôde fazer no dia de hoje a respeito do bem que nos falta. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos ampliar o nosso entendimento. Pedimos, Senhor, a sua força, orientação, para que possamos renovar as nossas atitudes e as nossas palavras, buscando, Senhor, agir conforme os teus ensinamentos. Nós te agradecemos e pedimos que a tua bênção possa envolver a todos nós, aos nossos familiares, aos trabalhadores desta casa. Muito obrigada, Senhor.